Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Auditoria e Consultoria. Hoje iremos falar sobre procedimentos e controles internos. Nessa aula será abordado planejamento e procedimentos de auditoria, introdução, conceitos e generalidades e controle interno. Ao final dessa aula, você irá compreender as etapas de auditoria, entender como funciona uma matriz de risco, compreender como funciona o controle interno. Planejamento e procedimentos de auditoria. Nessa fase de auditoria, iremos falar o procedimento que se faz dentro de uma auditoria. Qual é o passo a passo? Então, planejamento do tempo para executar cada atividade, planejamento de quais áreas serão mapeadas pelos auditores, ter a informação, a comunicação também com as áreas que serão mapeadas, conscientizar e orientar as áreas, qual que é o procedimento, por que precisa ser auditadas, qual é o papel da auditoria dentro daquela empresa, planejar e orientar como será o controle interno dos riscos priorizados. Mais para frente, você irá entender o porquê eu foco tanto em riscos priorizados. Aqui é uma base para você entender o que é matriz de risco. Conforme eu venho informando nas aulas anteriores, quando se vai auditar uma empresa, você precisa ter um planejamento, ou seja, para entender quais setores você vai auditar e qual é o foco da auditoria. Porque a gente já entendeu que dentro de auditoria tem alguns segmentos, como auditoria ambiental, auditoria financeira. Dentro dessa planilha, para vocês entenderem melhor, nós temos o responsável da área de RH, ou seja, quem é responsável daquele setor? A Maria dos Santos. Qual é a data que eu estou auditando aquele setor? Dia 26 de janeiro de 2024. Dentro da matriz, nós temos informações sobre o departamento, quantidade de funcionários, atividades realizadas no setor. Ou seja, nessa coluna, eu estou informando quantos funcionários tem o setor de RH? 5. Quais são as atividades que realizam, quais são as principais atividades que realizam aqui dentro do RH? Um exemplo, pagamentos de salários. Na segunda coluna, identificação de risco, atividade crítica, risco e classificação de risco. Na primeira, que é a atividade crítica, ou seja, através da atividade de pagamento de salário, qual que é o ponto crítico daquela atividade? A empresa não pagar o salário do funcionário, ou seja, o atraso da folha de pagamento. Qual que é o risco? Ou seja, se a empresa ela não faz o pagamento do salário do funcionário, quais os riscos que ela pode ter? Risco financeiro, porque ela vai pagar multa, imposto, risco legal, justamente porque o funcionário ele pode processar a empresa, procurar um órgão regulador, procurar um sindicato. Risco reputacional. Para entender o risco reputacional, imagine quem é que vai querer trabalhar em uma empresa que atrasa o pagamento dos funcionários. A outra parte é classificação dos riscos. Por que está em vermelho? Porque é um risco alto, é um risco crítico. O funcionário não receber o pagamento é um risco muito inesperado. Por isso que ele está em vermelho. A outra coluna é prevenção e controle interno, ou seja, controle, objetivo do controle, sistema para o controle. A parte de controle é como que eu vou resolver essa situação? Como que eu vou tratar esse risco? Então, o meu risco qual é a atividade? Pagamento de salário. Qual que é a parte crítica? Atrasar o salário dos funcionários. Como que eu vou tratar isso? Efetuar o pagamento com antecedência. Objetivo do controle. Não atrasar salário dos funcionários. Porque eu estou fazendo esse controle dessa atividade? Porque eu não posso atrasar o salário dos funcionários.
Sistema para controle, ou seja, como que eu vou fazer esse controle dessa atividade? Através de uma planilha de Excel, ou tem algum sistema já de folha de pagamento que vai subir um pop-up informando, olha, precisa tal data já efetuar o pagamento, enfim, é entender como que no setor faz esse controle. Agora iremos falar sobre introdução, conceitos e generalidades. Qual que é o papel fundamental da auditoria dentro da empresa? Por que tem que fazer auditoria? Através da auditoria, se faz necessário até entender ter a visão macro da saúde financeira da empresa, até de prevenir de possíveis fraudes financeiras, corrupção, de não respeitar as normas ou questões legais. Implantar um setor de auditoria necessita de profissionais qualificados para a área. Conforme eu informei nas aulas anteriores, que para se trabalhar na auditoria precisa ter uma especialização, precisa fazer um curso, precisa sempre estar ali se aperfeiçoando. Eu trago a notícia do site do Terra, que é KPMG alertou Americanas sobre a falta de controle financeiro em 2019, diz sócia à CPI. O que me chama a atenção, que eu quero que você, aluno, entenda, é a primeira parte, que informa a administração da Americanas recebeu vários alertas sobre as deficiências contábeis da companhia e a necessidade de melhorar os controles internos, disse uma sócia da KPMG nesta terça-feira à Comissão Parlamentar de Inquérito CPI que investiga o caso. Ou seja, essa notícia sobre a questão da Americanas até eu estou trazendo para você entender a importância da auditoria e como funciona no mundo real. Agora iremos falar sobre controle interno. Dentro do controle interno tem dois tipos de segmentos, que é o controle preventivos e controle de detecções. O controle preventivos é políticas implementadas para prevenir a empresa antes que aquele risco aconteça. Ou seja, eu posso estar fazendo uma norma, uma política, após eu auditar uma empresa, aí sim que eu começo a implantar os controles, porque eu vou entender, vou identificar qual o risco que a empresa está tendo para eu fazer o controle. Então, desde uma política ou de uma norma, e depois que faz essa parte de normas, políticas, precisa ser repassada para a alta administração aprovar e após a aprovação, ter que dar treinamento para os funcionários, entender a necessidade de ter que cumprir aquela política e norma. Controle de detecção, práticas e procedimentos para identificar os riscos existentes na empresa, ou seja, aquele risco que já aconteceu. Como que eu vou prevenir a empresa? Como que eu vou fazer o controle? E se a empresa ela realmente atrasou o pagamento do funcionário? Aquele risco já aconteceu. O que eu tenho que fazer para eu conseguir resolver aquela situação naquele momento? E o que eu posso fazer para que não aconteça mais? Então, o controle interno implantado adequadamente aumenta a qualidade da atividade que precisa ser monitorada e assim transmite transparência nos negócios. Ou seja, com o controle interno, você vai entender que a empresa ela foi auditada, você vai compreender quais os riscos que aquela empresa ela tem, e é uma transparência de negócios até para mim que sou cliente, para você que é consumidor e assim sucessivamente. Deixo como dica de leitura o livro do Assis Marcos, que é Gestão de Risco com Controles Internos, da editora St. Paul 2019. Dica de vídeo, o canal B Compliance, o que são controles internos. Espero que tenham gostado dessa aula. Até a próxima aula. Bons estudos!